Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, muito prazer. E nesse vídeo eu quero levar para você uma reflexão, quero te fazer uma pergunta. Você pensa ou você identifica no dia a dia um tratamento diferenciado para aquele que tem dinheiro e para aquele que não tem? E como você reage a isso? Você se indigna com essa situação? Quem sabe você é uma pessoa que está com o seu dinheiro contado para comprar determinada coisa. Quem sabe você fale para o comerciante isso e você percebe que ele lhe responde de forma ríspida. E se você tivesse comprando ali infinito, né? Se você tivesse comprando um monte de coisas, seria o tratamento diferenciado. Pois bem, isso infelizmente muitas vezes acontece e eu quero te passar um recado da parte de Deus, um recado da Bíblia, um recado direto do livro de Provérbios e te dizer, né, o quanto que isso é revoltante. O quanto que pessoalmente isso me indigna muito quando eu identifico isso, porque é uma hipocrisia, mesmo uma pessoa que não se diz cristã, né? Muito mais se a pessoa se diz cristã, ter esse tipo de comportamento, de fazer diferenciação entre as pessoas pela classe social, pela aparência. Mas se uma pessoa tem um negócio, ela deve tratar de forma educada todos os clientes, né? E esse distrato, isso fala muito de como é o ser humano muitas vezes, como o nosso julgamento é falho, o quanto o nosso tratamento com as pessoas é falho. E eu achei 2 versículos muito interessantes na Bíblia, no livro de Provérbios, que a gente vai refletir sobre eles. E eu quero te dizer, se você é uma pessoa talvez não tão privilegiada financeiramente, você dia após dia percebe esse tipo de tratamento, né? Você vai comprar lá humildemente as suas coisas e daqui a pouco tá com dinheiro contado e percebe esse tipo de distrato. Eu quero te dar uma palavra diretamente da Bíblia para você aquietar o seu coração, aquecer o seu coração no amor de Deus. E se você é uma pessoa que lida com o público, que tem um comércio e faz, ou se você é uma pessoa que daqui a pouco frequenta um restaurante, ou tá sempre, né, a gente tá sempre se relacionando com as pessoas e você percebe na sua atitude como que você trata mal aquelas pessoas que lhe servem, quem sabe um garçom, quem sabe uma pessoa que tá limpando o seu carro. Você identifica que você distrata essas pessoas. Eu também quero te passar um recado da parte de Deus. E sempre é tempo para a gente fazer mudanças e eu te encorajo a refletir nas suas atitudes e deixar de ter uma atitude hipócrita, né? Mesmo que você não busque servir a Deus, não busque seguir o cristianismo, mas isso é uma hipocrisia social, a gente fazer essa diferenciação entre as pessoas. Todos nós somos seres humanos, todos nós merecemos respeito. Não é o nosso bolso, a nossa carteira que determina isso. Então vamos ler. No livro de Provérbios diz assim, ó. É algo que mexe muito comigo esse versículo, porque fala assim, ó, no capítulo 24, versículo 19, diz assim, ó. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, esse versículo fala muito comigo, porque eu particularmente me indigno quando eu percebo esse tipo de atitude nas pessoas, né? E então, a palavra de Deus fala assim, ó, não se aborreça por causa dos homens maus, a gente não deve deixar isso entrar no nosso coração, né? A gente não deve deixar isso manchar nossas emoções, né? Não pode determinar o nosso humor, nos chatear. Claro que é revoltante esse tipo de situação e isso é muito comum, infelizmente, mas a gente não deve se abalar por causa dessas coisas. E olha só também uma instrução na palavra de Deus, também no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 22, diz assim, ó. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles.
e despojará da vida os que os despojarem. Aqui então é uma instrução, né? Bem firme, bem categórica. Olha, não explore os pobres. O tipo de tratamento que a gente dá é que a gente trata as pessoas, né? E de acordo com a posição social, se a gente trata mal, não deixa de ser uma exploração também. Se a gente está sentado muito bem num bom restaurante e distrata um garçom, se a gente distrata a pessoa que trabalha com a gente, ou se você, comerciante, distrata um cliente que você vê que talvez não vá comprar um monte de coisa do seu comércio, ou que talvez esteja com uma roupa mais simples, isso tudo é exploração, isso tudo é abominável, isso tudo entristece o coração de Deus. Então é um conselho da parte de Deus, da parte da Bíblia, e um encorajamento que eu dou nesse vídeo, que a gente possa pesar as nossas atitudes no dia a dia. E se você é assim como eu, que se indigna com esse tipo de situação, aí a gente tem que refletir de acordo com esse primeiro versículo que a gente leu, né? Não se aborreça por causa dos maus. Então a gente tem que cuidar muito, zelar muito o nosso coração, para a gente não se aborrecer, porque infelizmente diariamente a gente percebe esse tipo de atitude. Se não é com a gente, é com um terceiro, né? Com pessoas simples, mas na medida do possível a gente deve sim se posicionar pelo que é certo, porque nós somos representantes de Deus nesse mundo, né? A gente não vai brigar com ninguém, mas a gente deve sim se posicionar pelo que é correto, né, de acordo com a palavra de Deus. Se for o caso, a gente defender aquele que não pode se defender, tudo com bom senso, né, com sabedoria. Mas eu pessoalmente acredito, né, que a gente como cristão não deve ser aquele tipo de cristão assim com a cabeça baixa, né? A gente sim deve se posicionar na vida pelas coisas certas. E se você identifica esse tipo de atitude, em primeiro lugar, não se aborreça por causa disso. Não deixe isso baixar no seu coração, sabe? Manchar sua vida, manchar seu coração, entristecer sua vida, seu coração. Não deixe isso lhe contaminar, melhor dizendo. Mas tenha por convicção o que é correto, né? Nós somos representantes de Deus nesse mundo para fazer o que é certo, para estabelecer a justiça de Deus nesse mundo. O mundo é mau, cada vez mais as pessoas estão sem amor, né? Sem empatia, sem educação pelos outros. Nós somos o que devemos fazer a diferença. Se você é uma pessoa que é um cristão, você é um pequeno Cristo nesse mundo. Então nós devemos fazer a diferença, ser sal e luz nesse mundo. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, passa para os teus amigos, compartilha essa palavra. E de novo eu quero ressaltar, se você tem esse tipo de comportamento, procure mudar a sua postura. Isso não agrada a Deus. Não trate as pessoas de acordo com o que elas têm no bolso. E se você já fez isso, se arrependa, porque isso é algo muito feio socialmente. E muito triste, né? Muito entristece o coração de Deus, que a gente faça discriminação das pessoas, que a gente ache uns, né? Ou até mesmo na igreja, muitas vezes, as pessoas que tem lá, que estão mais participando, né? Mais expostas, né? Daqui a pouco que pregam ou que participam do louvor. Aí daqui a pouco você trata com indiferença aquele irmãozinho lá mais humilde. Não faça isso. Isso é abominável. Isso entristece o coração de Deus. Abraço e até o próximo vídeo.